Olá, agraciados, a paz do Senhor. O tema de hoje é 3 pilares para reconhecer a voz de Deus. Se vocês repararem, eu não escrevi 3 pilares para ouvir a voz de Deus, não. Eu disse 3 pilares para reconhecer a voz de Deus. Por quê? Porque todos nós ouvimos a voz de Deus, sim. Todos, até um ímpio consegue ouvir a voz de Deus. Se até um ímpio, se Deus falar com ele, ele vai ouvir. O problema é que muitas das vezes nós ouvimos, mas não reconhecemos. Muitas das vezes, ou ouvimos, mas não obedecemos. Ou reconhecemos, mas não obedecemos. Mas ouvir, todo mundo ouve a voz de Deus. Se você reparar, na Bíblia não vai encontrar ninguém que Deus falou com ele e não ouviu. Mas tem casos em que Deus falou com alguém, mas essa pessoa não reconheceu. Ouviu, mas não reconheceu que vinha de Deus. Exemplo, se eu não me engano, o nome dele é Samuel. O filho da Ana. E o Samuel, ele ouviu a voz de Deus, mas não sabia que a voz era de Deus. Ele pensou que era o profeta, esqueci o nome daquele profeta. Era o profeta que estava a lhe chamar. Por isso é que ele perguntava sempre, Senhor, me chamaste? Senhor, me chamaste? Porque ele não sabia que a voz vinha de Deus, né? Então, sem mais delongas, vamos começar no primeiro pilar. O primeiro pilar para você reconhecer a voz de Deus é: veja se você não fica com dúvida ou com confusão. O primeiro pilar. Eu vou partilhar João 10:5. Vou partilhar na linguagem de hoje. Diz assim a palavra do Senhor. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, eles fugirão, pois não conhecem a voz dos estranhos. Esse capítulo de João 10 fala sobre a relação de ovelhas com o pastor. Então aqui nesse capítulo, nesse versículo 5, está a falar que de jeito nenhum as ovelhas seguirão o estranho. Por quê? Preste atenção nessa parte. Porque não conhecem a voz dos estranhos. Quando uma voz vem falar contigo, quando o diabo vem falar contigo, né? Você fica confusa. Você fica com dúvida. Essa dúvida significa que você não reconheceu a fonte dessa voz. Você só conhece a fonte que vem do Espírito Santo. Então, quando uma fonte que não vem do Espírito Santo te fala alguma coisa, você fica confusa, você fica com dúvida, você fica confuso, você fica com dúvida. Então, o primeiro pilar, veja sempre se você tem dúvida, algo, você ouve uma voz a te falar, a fazer isso, vem uma ideia na tua mente, mas essa ideia está te deixar com dúvida, então não avance. Se queres tanto fazer aquela coisa, faz o seguinte, ora. Vai orar primeiro. E se é uma decisão que você tem que tomar na hora, não tem tempo de ir orar, então eu te aconselho, não faça isso. Não faça aquilo. Por quê? Porque a voz de Deus traz paz. A voz de Deus é esperado que ela te traga paz. Por quê? Sabe como é que é a paz que vem da voz de Deus? Imagina quando você acorda para escovar, né? Você fica confusa quando você acorda para escovar? Você fica a falar, será que eu deveria escovar? Será que eu deveria? Não. Você vai escovar cheio de paz. Você vai escovar cheia de paz. Eu até posso dizer que você vai escovar guiada pelo Espírito, porque você vai escovar com paz, com muita paz. Mas também já houve momentos da tua vida em que você foi para fazer certa coisa e você não teve paz, né? Você não teve paz. Então, também haverá um momento que, vou dar um exemplo, por exemplo, haverá um momento que não estou a profetizar no nome de Jesus, só estou a dar exemplo, né? Haverá um momento em que um lado assim da tua casa vai te ver a passar a começar um incêndio. Naquele exato momento que você vai para escovar, o que vai acontecer? Você não vai ter paz para escovar.
Sim, aquela mesma paz que você costuma ter para escovar, você não vai ter paz para escovar. Por quê? Porque o Espírito Santo vai querer que você vai naquele quarto, vai naquele lugar para você ver o incêndio que está quase a começar. Então é isso. A voz de Deus tem que te trazer paz. Quando você vai para fazer alguma coisa, seja lá o que for que você vai fazer, você precisa ter paz. Se você notar um mínimo de dúvida, um mínimo de confusão que você tiver ao tentar fazer alguma coisa, minha irmã, meu irmão, eu te aconselho, não faça, não avança. Mínimo de dúvida que você tiver, mínimo, será que eu tenho que fazer? Não avança. Não avança. Então, vamos no segundo pilar. O segundo pilar, né, para reconhecer a voz de Deus é: veja se você dá desculpas. Vou repetir. Veja se você dá desculpas. Eu vou ler. Se você, antes de ler isso que quero ler agora, eu quero te falar. Se você reparar na Bíblia, muita gente ouvia a voz de Deus, né? Principalmente no Antigo Testamento, é que mostram mais bem a relação com Deus e o homem. Você pode reparar que muitas dessas pessoas, quando Deus vinha falar com elas davam desculpa. Elas ouviam a voz de Deus, sim, mas elas davam desculpa. Claro, tem alguns que iam obedecer rapidamente ouviam a voz de Deus e obedeciam rápido, mas tem alguns que davam desculpa. O que aconteceu? A pessoa reconheceu a voz e o que fez? Resolveu dar desculpa. Então, eu vou partilhar Cantares 5, capítulo 5, versículo 2 a 6. Eu vou ler na versão Almeida Revista Corrigida. Assim diz a palavra do Senhor. Eu dormia. Esse livro de Cantares, né? Embora que você pode usar você pode ter uma revelação nesse livro, né? Para saber como tratar teu esposo, ou como tratar tua esposa, né? Mas esse livro de Cantares, né, se refere mais à relação entre Cristo e a sua noiva. Então, vou continuar. Cantares 5, versículo 2 a 6. Assim diz a palavra do Senhor. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que estava batendo. Abre-me, irmã minha, amiga minha, pomba minha, minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Agora esta é a amada respondendo. Já despi as minhas vestes, como tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? O meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta e o meu coração estremeceu por amor dele. Eu me levantei para abrir ao meu amado e as minhas mãos destilavam mirra e os meus dedos gotejavam mirra sobre as aldrabas da fechadura. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado e se tinha ido. A minha alma tinha se derretido quando ele falara. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Sabe o que aconteceu aqui? O amado que estava a bater a porta, que estava a falar, abre-me, amada minha, abre-me, minha amiga, minha imaculada. O amado representa Jesus, ou Deus, batendo a porta. E a amada que deu desculpa, já vesti, já pus as minhas vestes, já despi as minhas vestes, ou já tirei as minhas roupas. Como é que vou voltar mais a vestir? Já lavei os meus pés. Se eu tocar o chão, vai sujar novamente, vou ter que lavar de novo. E o que ela está a falar? Ela está a dar desculpas. Ela reconheceu a voz do amado batendo a porta, mas o que ela fez? Ela deu desculpa. Ela disse que já tirou toda a roupa e não quer voltar a pôr a roupa. Ela disse que já
já lavou os pés e já não quer mais voltar a sujar os pés. Isso é desculpas que ela está a dar. Então, sempre que você ouvir a voz de Deus, sempre que você ouvir uma voz, repara na tua resposta a essa voz. Repara na tua resposta a essa voz. Se você dá desculpa a essa voz, então significa, eu te garanto que você tem 100% de chance. Desculpas. Você não ficou confuso, você não ficou com dúvida, mas você deu desculpas. Eu te garanto que você tem 100%, que tem 100% de chance dessa voz ser do Senhor. Eu te garanto que tem 100% de chance dessa voz ser do Senhor. Também tem uma parte em João 10. Em João 10 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Quer dizer, as ovelhas ouvem a voz de Deus. Mas só que o seguir é já uma decisão tua, porque ouvir, eu te garanto, meu irmão, você sempre ouve a voz de Deus. Minha irmã, você sempre ouve a voz de Deus. O seguir já é a tua decisão, se vai seguir ou não. Porque ouvir, você não pode falar que você não ouve, você ouve sim. Como ovelha, você ouve. Se até um ímpio pode ouvir a voz de Deus, pode sim. Se Deus falar com ele, ele vai ouvir. Só que ele ou não vai reconhecer, ou vai reconhecer, mas não vai obedecer. Também na Bíblia você vai ouvir muita gente, por exemplo, Moisés, quando foi chamado por Deus, Moisés deu desculpa. Sim, Moisés deu desculpa. Mas quem que foi chamado por Deus deu desculpa? Jeremias deu desculpa. Acho que Jeremias é quem disse: eu sou uma criança. Moisés disse: eu não sei falar, tenho um problema na fala. Como é que eu vou não sei o que? Jeremias disse: eu sou criança. Gideão disse o quê? Gideão disse assim: a minha família é mais pobre. E falou muita coisa. Então, repara sempre na voz que te fala. Vou dar um exemplo básico. Vou dar um exemplo básico. Imagina assim, você tá para ir fazer compras, né? Tá para fazer compras e você ouve uma voz a te falar assim. Não, esse exemplo não. Vou dar um exemplo mais bíblico, né? Embora que Deus fala de qualquer forma, fala várias coisas, mas eu vou dar um exemplo assim mais da igreja. Imaginemos Deus te manda abrir um canal no YouTube. Deus te mandou abrir um canal no YouTube e você fala: pai, como é que eu vou abrir um canal no YouTube? Você ouve uma voz a te falar para abrir um canal no YouTube, né? E você fala: pai, como é que eu vou abrir um canal no YouTube? Eu não tenho uma boa câmera. Eu não tenho um bom cenário para gravar vídeo. Você fica a dar um montão de desculpas para aquela voz que você ouviu. Você fica a dar um montão de desculpa. Por exemplo, imaginemos assim, você vai num shopping também. Porque muitos pensam que Deus só fala assim, vai pregar aquela pessoa, vai evangelizar aquela pessoa, ora pela fulana. Não. Deus também pode te falar: filha, dorme, já está tarde. Deus também pode te falar isso. Filha, dorme, já está tarde. Filha, pega os cadernos para estudar. Daqui a uma semana você tem prova, você tem teste. Deus pode te falar várias coisas. Deus te guia em todo momento. Por quê? Porque Ele é teu amigo, não esquece. Ele é teu amigo e Ele está aí para te guiar em todas as coisas. Então Ele vai te falar sobre todas as coisas, não só sobre coisas que estão relacionadas com a igreja, com a Bíblia, com Cristo, não. Sobre todas as coisas. Deus pode te falar: filha, faz esse penteado, faz aquele penteado. Filha, usa esse vestido para o teu casamento, usa aquele vestido. Deus pode te falar várias coisas. Não é só sobre Bíblia, não. Porque Ele está aí para te guiar em tudo, em todas as coisas. Ele é teu amigo mais íntimo de todos. Então, repara sempre, quando você ouve uma voz, se a tua resposta ao que Ele te falar for desculpa. Minha irmã, meu irmão, presta atenção. É Deus te falando. Você reconheceu. Como você reconheceu, por isso é que você está dando desculpa. Porque se você não reconhecesse, você estaria com dúvida e com confusão. Então, vamos no terceiro pilar. O terceiro pilar para ouvir a voz de Deus é: veja se a tua consciência confirma. Eu vou ler Romanos 9:1.
Vou ler na linguagem de hoje. Diz assim: o que eu digo é verdade. Sou de Cristo e não minto. Pois a minha consciência, que é controlada pelo Espírito Santo, também me afirma que não estou mentindo. A tua consciência deve te afirmar também. Vou dar um exemplo. Como é que a tua consciência pode te afirmar que aquilo que você ouviu vem de Deus? Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu jejuo 2 vezes na semana porque é uma orientação que Deus me deu. Que devo jejuar 2 vezes na semana. Eu lembro uma vez, eu a terminar um dos meus jejuns, ouvi uma voz a me dizer: na próxima semana vais fazer jejum de 3 dias. Normalmente eu faço 2 dias, então vais fazer de 3 dias. E logo quando eu ouvi essa voz eu falei: mas por quê? Já não basta os 2 dias que eu faço. Tipo, eu resmunguei assim dentro de mim. Mas por quê? Dentro de mim só. Mas por quê? Já não basta os 2 dias que eu faço todas as semanas. Por que eu tenho que aumentar mais um dia? Logo que eu dei essa desculpa, eu falei: é do Senhor. É o Senhor que está me falando. Aí você pode falar: mas é óbvio, né? É óbvio. Satanás nunca vai te mandar jejuar. Quem disse? Quem disse que Satanás nunca pode te mandar jejuar? Satanás pode usar as coisas da Bíblia para te levar ao pecado. Você viu como é que Satanás tentou Jesus? Viste como é que Satanás tentou Jesus? Usando a Bíblia, do princípio até o fim, palavra com palavra. Minha irmã, meu irmão, nem porque não tem Bíblia dentro que é de Deus. Tem coisa da igreja dentro que é de Deus. Quando Deus me falou que o meu próximo jejum seria de 3 dias, eu dei desculpa, dei desculpa e a partir daquele momento eu percebi que era Deus que falou. Ok, até aí estava tudo bem. Só que o jejum, como eu faço todas as semanas, o dia que Deus me falou isso era numa quarta-feira e eu ia começar o outro jejum na terça-feira. Então ainda tinha muitos dias livres, né? Até chegar a outra terça-feira da próxima semana, que eu ia começar o jejum de 3 dias. Mas acontece que durante essa semana começou a surgir dúvida no meu coração. Será que é Deus mesmo que me falou? Será que aquela voz mesmo era de Deus que me falou? Que me falou para jejuar? Mas no momento eu tive a certeza que era de Deus. Mas só que depois eu fiquei a me perguntar: será que era mesmo Deus? Será que é Deus? Meu amado, minhas irmãs, sabe o que aconteceu? Depois do nada eu falei: não vou jejuar. Não vou jejuar 3 dias, vou jejuar meus 2 dias normalmente, porque eu não acredito que essa voz seja de Deus. Apesar de eu ter dado desculpa, não acredito que era de Deus. Ok, até aí estava tudo bem. Então, um dia antes, né, que eu ia começar o meu jejum de 2 dias normal, eu comecei a me sentir mal. Começaste a se sentir mal de que, Gina? Comecei a me sentir mal em relação com a ideia de não fazer o jejum. Estás a ver? Aí entramos no ponto 3. Como é que a tua consciência confirma a voz de Deus? Por quê? Porque se realmente aquilo não fosse a voz de Deus, eu não podia me sentir mal com a ideia de que eu não quero não fazer o jejum. Eu simplesmente ia falar: não vou fazer o jejum, e ia me sentir bem, com paz, com a minha decisão que eu tomei, mas eu não tive paz. Eu senti que eu estava errada em não jejuar 3 dias. Estava me sentindo mal. Ou não ouvi uma voz a me falar: filha, não seja teimosa, eu te mandei jejuar 3 dias. Não ouvi nada. Mas simplesmente comecei a me sentir um mal-estar com essa ideia de não jejuar. Aí eu pude perceber: sim, é de Deus. Eu já ouvi a voz mas decidi não fazer e estou a me sentir mal em relação a não fazer. Estou a sentir a consciência pesada. Ok, isso é de Deus. Eu sei que é de Deus. Então, você vai ouvir uma voz a te mandar fazer aquilo. Você vai dar desculpas, né, os pontos que eu falei aqui. A voz logo que vier não vai te trazer confusão, não vai te trazer dúvida e tudo mais. E você também tem que checar também a tua consciência. Essas 3 coisas, você deve ver isso. Haverá um tempo com
com mais intimidade com Deus, as coisas vão estar já no automático. Você não vai precisar mais checar isso. Mas se você é alguém que tem dificuldade para ouvir a voz de Deus, então eu te aconselho a checar isso. Se a tua consciência confirma com a voz que você ouve, confirma aquilo que você ouviu. Você se sente mal em não fazer, né? Você não quer fazer, você se sente mal em não fazer. Você sente que você deveria realmente fazer aquilo que você ouviu. Você sente a consciência pesada. Então fica a saber, é mesmo Deus que está te mandando fazer aquilo. É mesmo a voz de Deus que está te mandando fazer aquilo. Então eu espero que essa pregação possa abençoar a tua vida. No nome de Jesus, que você produza muitos frutos. Muitos frutos vindo dessa palavra. No nome de Jesus. Amém.